Os irmãos podem se assentar. Nós vamos hoje continuar o estudo que começamos aquele dia. E hoje eu vou fazer o possível para terminar, para não ficar muito cansativo, apesar de ser bem longo, bem extenso. Nós faremos o possível para terminar hoje, né? Só vou ler aqui o texto, né, de Mateus 24, que é o texto que a revista se propôs a esse estudo, né? Mateus 24, 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse versículo 22 aqui é muito interessante, né? Porque muitas pessoas hoje falam que esse versículo nós estamos vivendo ele agora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Esse versículo aí é para aqueles dias, os dias da grande tribulação. Muitas pessoas dizem: nossa, o tempo está passando tão rápido, porque Deus está abreviando os dias para que a gente possa suportar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse versículo, fala sobre a grande tribulação. Ele se refere a ela, não aos nossos dias, né? Apocalipse 7,3 diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Os que foram salvos, né? Então nós falamos sobre todos esses. Falamos sobre a primeira besta, né? Eu quero dar uma enfatizada hoje. Nós falamos que a primeira besta surgiu do mar, do meio dos povos. E falamos que a segunda besta, explicamos toda essa parte aqui, não vou falar novamente sobre isso. Falamos sobre a segunda besta, cadê? Aqui. Surgiu da terra, né? Eu estou falando sobre isso porque houve uma pergunta sobre isso, o irmão perguntou, que ele estava querendo saber, olha, se a primeira besta, que é o anticristo, surgiu do meio do mar, do meio dos povos, e a segunda besta surgiu da terra, então não é a mesma coisa? Um surgiu do meio do povo, um surgiu do meio da multidão, um foi da terra, e essa também surgiu da terra. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, irmãos. Essa primeira besta, que é o anticristo, que surgiu do meio do mar, que em tipologia bíblica significa que surgiu do meio dos povos gentios. E quando diz que a segunda besta, que é o profeta, né, que é o falso profeta, dessa trindade satânica, quando diz que ela surgiu da terra, ela vai surgir mesmo da terra da Palestina. Por quê? Ela não surge do meio dos povos gentios, porque judeus só acreditam em judeu. Se esse falso profeta, essa segunda besta, surgisse do meio dos povos gentios, no nosso meio, em qualquer outro país que não fosse a Palestina, eles certamente não seguiriam este falso profeta, porque judeu só acredita em judeu, ele não acredita em outro tipo de pessoa. Então, sabendo disso, Satanás, sabendo disso, faz com que esse falso profeta surja dessa terra palestina, tá? Eu só queria dar só essa explicação, porque o irmão fez essa pergunta e queria saber qual é a diferença, um que surge do meio do povo, um que surge da terra. Todos vão surgir da terra, um que só surge no meio dos povos gentios e esse que surge da Palestina, tá? Paramos aqui, né? Nesse. Nós iríamos falar, terminamos de falar, citamos apenas, porque não dá tempo de falar sobre os selos, nem sobre as trombetas, e aqui já são as taças, né? As 7 taças, que serão derramadas, serão os últimos julgamentos
sobre a terra, né? Deus cuidará pessoalmente das últimas 7 pragas. Elas têm caráter geral e abrangente. Serão tão horrendas que terão a intervenção divina em sua execução. Pois a vingança pertence a Deus. Ele mesmo pisará o lagar, e suas vestes ficarão manchadas com o sangue dos inimigos. Uma vez eu estava ministrando sobre isso, lá na igreja, quando a gente estava pastoreando na Samambaia, quase que eu apanho de um evangelista. Quando eu fui falar sobre essa mancha nas vestes de Cristo, e quando eu disse que eu ministrando, disse que este sangue não é o sangue do Calvário, né? Este sangue é o sangue quando ele vem pisar no lagar, matar os inimigos, e o sangue dos inimigos respinga em suas vestes. Mais à frente nós vamos ver sobre isso, e eu vou mostrar para vocês os versículos que falam sobre isso, tá? Então aqui já vai começar o julgamento sobre as 7 taças, né? A primeira taça são as feridas malignas e dolorosas, né? Sobre as pessoas que aqui ficaram. Depois o mar se transforma em sangue. Depois os rios e toda fonte de água doce se transforma em sangue. E ao que tudo indica, quando a gente for falar lá sobre o mar, quando o rio seca, o rio Eufrates seca, quando o João fala que o rio secou, foi logo a seguir que terminou isso aqui. Então, quando termina esse julgamento sobre essas taças aqui, as fontes de águas não permanecerão em sangue todo o tempo, não. Ela vai ter um caráter provisório. Ela se transforma em sangue e depois ela volta a ficar normal. Porque se assim não fosse, quando o rio Eufrates vai secar, o apóstolo teria falado, então o rio, ele ia colocar assim, então o rio Eufrates transformado em sangue, não, ele só citou o rio Eufrates secou, então ele não estava mais transformado em sangue. Então por isso que eu digo que esses, e outras coisas mais, né, que todos esses eventos, ele tem um caráter transitório, até o momento que, quando se fala que os homens buscarão a morte e não a acharão, a gente pensa, olhando assim, de uma maneira assim, bem rápida, a gente pensa que a morte, ela estará perto durante todo o tempo da grande tribulação. Não, é só por um período também. Depois, os homens continuarão a morrer, mas vai chegar um momento em que a morte será presa. Eles buscarão a morte e não conseguirão morrer, mas depois ela é solta novamente e os homens continuam a morrer, né? Todos são um caráter transitório. Sobre a 4ª taça que é derramada, o sol queima os seres humanos. Sobre a 5ª, haverá trevas sobre o reino do anticristo. E sobre a 6ª, o rio Eufrates seca. Nesse momento aqui, quando há a secagem desse rio, ele não está mais transformado em sangue. E sobre a 7ª, o maior terremoto e chuva de pedras. 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. As 7 taças da ira de Deus representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. O mais interessante disso aqui, quando a gente vê esse julgamento dessas taças, a gente pensa, bom, depois que terminar o julgamento dessas taças, acabou, né? Não, depois disso aqui, depois desse julgamento dessas taças, ainda vai haver a batalha do Armagedon, que é a pior das batalhas que já houve ou haverá sobre a face da terra. Muitos a chamam de até a 3ª Guerra Mundial, né? Depois disso aqui. Porque esses julgamentos aqui são sobre os homens, né? E sobre a natureza. E o julgamento na batalha do Armagedon serão sobre nações. Nós vamos falar sobre isso bem minuciosamente, porque na revista, acho que já vai ser na próxima, vai falar sobre isso. Então vai dar para a gente estudar bem esse evento, e é muito interessante, e é bom mesmo que a gente estude, porque a gente ouve mais falar sobre isso aqui. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, já é a 3ª vez que se fala em
grande tribulação aqui. E da outra vez nós falamos sobre isso aqui. Aula por aula, às vezes vai ficando até cansativo, né? E mesmo agora, se quisesse falar, não dá tempo, porque a ênfase aqui é sobre outros eventos, né? Peraí. Eu quis trazer e dar uma ênfase maior sobre essa sexta taça, porque sobre ela vai se desenrolar o maior evento que vai desembocar lá nessa batalha do Armagedon, que eu estava falando agora sobre isso, com a secagem desse rio, né? Apocalipse 16, 12 diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para a vinda dos reis do Oriente. Na sexta trombeta, 200 milhões de cavaleiros sob a liderança de 4 demônios foram soltos do rio Eufrates. Sobre esta taça, ele secará, dando passagem ao poderoso exército que virá. O rio Eufrates tem 2.165 quilômetros de comprimento, 3 a 10 metros de profundidade e 200 a 400 metros de largura. Com a secagem desse rio, há uma preparação para a vinda dos reis do Oriente, do leste asiático, né? Que abrange esses países e outros ainda, que eu não citei aqui para não ficar cansativo. China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Macau, Mongólia. Ou seja, uma confederação de nações com a China na liderança. Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha para aquele país tão populoso, olha, o leste asiático aqui, ó, eu trouxe essa referência aqui só para a gente ter uma ideia de como é. O leste asiático é a região mais populosa do mundo, tem 1,5 bilhão de habitantes, são 131 habitantes por quilômetro quadrado, supera a média mundial em 3 vezes. Então, são muito populosos aqueles países, né? Só a China tem 1,3 bilhão de habitantes, né? O leste asiático todinho é 1,5. Só a China é 1,3. Por isso, ela será aqui, ó, uma liderança desse confederado de nações aqui. E quando fala-se aqui em 200 milhões de cavaleiros, sob a liderança de 4 demônios, na sexta trombeta fala sobre eles, nós falamos sobre isso aqui, nós temos versículo por versículo, vamos falar sobre isso, né? Quando a gente estudou na lição passada, nós vimos que esses 200 milhões de cavaleiros, que começam a marchar agora para esse evento final da Batalha do Armagedon, eles terão esses 4 demônios aqui, que foram soltos, para liderá-los, né? E quando a gente vê a China aqui na liderança desse confederado de nações, todas essas nações vão marchar contra este povo. Por que Satanás tem tanto ódio desse povo? Porque sabe que todo o evento da grande tribulação se refere a esse povo. Deus está fazendo isso não apenas para julgar a terra, mas para trazer este povo à conversão, né? E o rio Eufrates é uma barreira que separa o Oriente do Ocidente. Uma vez cedo, permitirá a marcha dos reis. Se eles quisessem marchar hoje para atacar Israel, teria esse rio como uma barreira natural. Eles secando, eles vão poder passar no meio dele sem problema nenhum até alcançar o objetivo. Aí você olha e fala, mas é um exagero muito grande, né? Dizer que é a China, que esse país isso, que é aquilo. Irmãos, isso aqui já é matéria pacífica no meio dos teólogos, dos estudiosos que estudam Bíblia há muito mais tempo do que eu e você juntos. Então, não é uma coisa que se inventa. São estudos, horas e horas debruçados sobre livros, teólogos, homens, mulheres de Deus estudando e trazendo essas informações para nós. Não é tirar, eu acho que é isso, eu vou trazer isso para os irmãos. Não. Tudo isso tem base em estudos acuradíssimos de grandes teólogos, de grandes homens de Deus que estudam Apocalipse todo o tempo. Tem pessoas que só se dedicam nesse tipo de livro,
só sobre esses eventos escatológicos, não estuda nada mais além disso. Então, quando a gente está estudando isso aqui, não são astrologias, não. São estudos comprovados, baseados, com toda base bíblica. Aí eu quis trazer isso aqui só para a gente ter uma ideia e ver como é que as coisas vão se encaixando, tanto no mundo espiritual quanto no mundo secular e no mundo físico que vivemos, né? Essa mensagem aqui desse telejornal chinês chamado A Voz do Dragão. E engraçado que esses países asiáticos, você olha, não, mas é muita coincidência. Não é coincidência. Eles têm um dragão como símbolo. Todos nós sabemos, e principalmente quando a gente estudou aqui sobre a mulher vestida de sol, né, Apocalipse 12, que esse dragão é Satanás. E o símbolo desses países são os dragões. Eles têm até uns eventos, uns festivais, né, tem aqueles dragões, aquelas coisas, aqueles países asiáticos, todos são assim. Olha o nome do jornal, A Voz do Dragão. Trazendo para uma linguagem assim, bem coloquial, a voz de Satanás, né? Porque, trazendo para uma linguagem bíblica, dragão, quem é dragão? É a antiga serpente, né? Publicou uma notícia com a seguinte mensagem: o exército da China vai alcançar até o ano 2000, isso já tem tempo, nós já estamos em 2016, né? 200 milhões de soldados. 200 milhões. Então, não há coincidência. Não há coincidência. São os fatos bíblicos sendo comprovados pelos eventos históricos que vão se desenrolando e vão comprovando o que João viu há muitos anos, não é? Atrás, que nem China existia e Deus já tinha mostrado para João. E hoje nós somos contemporâneos disso, estamos vendo o cumprimento disso, né? Só que há uma coisa, muitos crentes estão tão preocupados porque pensam que a igreja vai participar da grande tribulação. Irmãos, a igreja não foi destinada para o dia da ira. Nós não participaremos da grande tribulação de maneira nenhuma. Nós somos a Filadélfia de Deus. Não participaremos. Quando isso acontecer, nós já estaremos com o Senhor. Então, não há que se preocupar com isso. Vamos sentir alguma coisa, igual quando eu citei aqui, quando a mulher está perto a ganhar uma criança, as dores de parto, sentiremos sim algumas coisas, como já estamos presenciando isso. Mas entrarmos na grande tribulação, de maneira nenhuma. Vai ficar para a grande tribulação o crente falso, o crente que não serve ao Senhor da maneira que tem que servir. Aí sim, o Senhor não é um crente fiel. Aí quando a trombeta soa, ficou. Não era a igreja, né? Então tira isso da sua cabeça. A igreja não vai participar da grande tribulação. Não fomos destinados para o dia da ira. Segundo o escritor Armando Chaves Cohen, que é um ótimo escritor, tem muitos livros dele, é ótimo. O texto de Apocalipse 16, 13 e 14 indica uma convocação feita a todos os exércitos do Ocidente e do Oriente Médio. Esses soldados convocados se reunirão em uma única e enorme tropa, sob o comando dos 3 demônios mensageiros para enfrentar a tropa invasora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses demônios. São 3 rãs que falam em Apocalipse. Eu acho que já no próximo slide já fala sobre ele. São esses 3 demônios que vão convocar essas nações para elas se unirem. Então, tudo é um trabalhar satânico. Nós vamos ver isso já no próximo slide, então eu não vou falar agora, no próximo slide eu explico. Serão 2 exércitos muito grandes que escapam a perspectiva humana. Muitos chamam até da Terceira Guerra Mundial, né? Esses exércitos são muito grandes. Só um desses exércitos tem 200 milhões, comandados por demônios. Mas os exércitos são humanos. Não são espíritos que vêm, não. São pessoas. A própria China já tem ela mesma já declarou que já tem esse exército. Em 2000 se completaria este exército.
Nós já estamos em 2016, então já passou da casa dos 200 milhões, né? Desses 200 milhões de soldados aqui. Então já está tudo preparado. O palco já está todo preparado, já estão acendendo as luzes, ligando os refletores para que a cena se desenrole. Então, quem é crente, permaneça crente. Porque a trombeta, por mais que muitos sejam céticos, está perto de soar. Então esteja preparado na sua fé e na sua fidelidade, para assim que a trombeta soar, você possa subir e encontrar com o seu Senhor tão amado, adorável, não é? Serão 2 exércitos muito grandes que escapam a perspectiva humana, comandados por demônios. 3 de um lado, Apocalipse 16, 13, a partir do versículo, e 4 de outro, Apocalipse 9, 14. Eles se enfrentarão mutuamente na grande batalha do Armagedon, Apocalipse 16, 16. A missão principal é destruir Israel. Mas como há uma intervenção divina, é igual, semelhante àquela batalha de Josafá. Quando Deus fala para ele, nessa batalha não tereis que pelejar. Mandou só o povo orar e jejuar. Quando ele foi lutar contra os amonitas, os moabitas, os meunitas, vocês se lembram, todos nós conhecemos isso aqui, aprendemos tanto sobre isso aqui, tantas pessoas falam sobre isso aqui, né? E eles não tiveram que levantar nenhum dedo. Os exércitos, dos meunitas, dos moabitas, dos amonitas, eles começaram a se matar. Eles mesmos. Semelhante será aqui. Eles estavam unidos. De repente, eles começam a matar os outros. O morticínio será tão terrível que 7 meses vai durar para enterrar todos os mortos. Nesse dia. Eles se enfrentaram mutuamente na grande batalha do Armagedon. E eu só estou citando, porque propriamente eu não vou falar sobre ela hoje, na próxima lição, né? Mas como o texto puxou, aí a gente não pode deixar passar. A missão principal é destruir Israel, mas aí eles começam a lutar uns contra os outros. E Deus tem feito assim, né? Quando a gente lê a Bíblia e começa a estudar, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Deus já ganhou guerras de tantas maneiras diferentes. Uns ganham guerra no grito, outro pega lá, toca fogo no rabo da raposa, sai no meio do arraial. O povo se assusta. Outro o muro cai. Outra Deus usa a própria crendice dos povos da época, naquele evento. Eu acho que foi até com Josué, quando colocou uma tocha dentro da como é que é o nome daquele negócio de barro? Vaso. E aí eles começaram a gritar, eles pensavam que era fantasmas. Então, tem várias maneiras que Deus vence a guerra, né? Então, da mesma maneira que Deus tem várias formas de nos abençoar, Ele tem várias formas também de vencer batalhas, porque Ele é Deus, né? Não tem muito o que explicar. Ele faz do jeito que Ele quer. Esses aqui são esses 3 demônios aqui, que convocarão todos esses soldados, principalmente dessa área que foi citada aqui, essa área asiática, mas não somente ali. Esses 3 demônios, essas 3 rãs sairão da boca do falso profeta, do anticristo, e vão fazer uma convocação mundial para que as nações venham para destruir Israel. Eles colocam essa influência sobre essas nações, sobre esses povos, e diz para eles, uma das coisas, entre tantas falácias que eles pregam nesses dias, dessa convocação, que toda a desgraça deles, tudo que está acontecendo com ele, a culpa é daquele povo, né? E na verdade, não é. Tudo que está acontecendo com aquele povo, com este povo que vai ficar na grande tribulação, nada mais é que uma consequência dos seus atos. Por tudo que o homem plantar, ele vai colher. Jamais plantaremos laranja ou limão e colheremos maçã. O que você planta, você colhe, né? Os homens são tão arrogantes.
não querem saber de Deus de maneira nenhuma, não respeita Deus, xinga Deus, desmoraliza Deus. Toma cuidado, porque é Deus. É Deus. Quando nós formos estudarmos sobre juízo final, lá no final mais da lição, nós vamos, a lição aqui nem traz isso, falando sobre os livros, mas eu tenho um estudo sobre os livros que serão abertos no julgamento do grande trono branco, que será o último trono que vai se levantar, porque Apocalipse é cheio de tronos, né? Tem o trono branco, tem esse trono intermediário desse julgamento das nações, tem o tribunal de Cristo, e este trono branco é o último que vai se levantar. Quando nós formos falar sobre ele, eu vou falar sobre os livros que serão abertos, para provar que os homens, eles serão indesculpáveis. E neste trono, neste tribunal, nesse trono branco, não vai haver desculpa para ninguém. Lá não haverá advogado para ninguém. Só haverá um justo juiz. Então, de cara, todos os que falam que comparecerão salvos diante desse trono branco, não comparecerá salvo diante dele. Trono branco só é para ímpio. Só é para confirmar um julgamento que já é decretado hoje. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É simples assim. E quando for abrir os livros, é muito interessante, porque aí você fala assim, mas e os índios que nunca ouviram falar ao livro da natureza? Aí eu vou trazer versículos e versículos, não são um nem dois, porque para tudo para se provar tem que ter mais de 3, né? Tem que ter no mínimo 3. E são vários e vários versículos que falam sobre isso. Até a própria natureza prega para o homem que existe um Deus. Há um livro que acho que eu já li ele umas 2 vezes, faltou o Melquisedeque. Esse livro é muito, muito importante, porque ele mostra várias tribos no interior aí, que ninguém nunca foi, e esses pesquisadores chegaram lá, conversando com aqueles povos indígenas, com aqueles habitantes ali daquela região. O mais lindo que eu acho, né, nessa história toda é que eles nunca ouviram falar que existe um Deus, nunca ouviram falar que existe nada, mas eles têm sonhos e eles sabem que o sol ele não se fez por ele mesmo, há um superior ao sol. Quem é que prega isso para eles se lá nunca foi ninguém para pregar? O próprio Deus. E eu vou provar isso biblicamente, versículo por versículo. Vai ser muito bom quando a gente for falar sobre isso. Eu estou falando sobre isso aqui só para dizer que Deus ele não é um Deus perverso. Tudo que ele faz é para trazer ao homem o seu conhecimento, para que o homem o obedeça e o sirva e saiba que ele é Deus. Ele tem o melhor para nós. Tudo que ele faz, muitas vezes, nós queremos ir por um caminho que não é bom para nós, mas nós achamos que é bom. Não, mas eu quero esse caminho aqui, não é bom. Aí Deus coloca empecilhos, coloca barreiras, que a gente muitas vezes quer blasfemar e muitas vezes até blasfema. Deus sabe o que é melhor para nós. É por isso que a nossa luta não é somente contra o diabo. A nossa luta é contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. São 3 frentes de batalha. E no meu entendimento, eu acho que a pior batalha não é nem contra o mundo, nem contra Satanás. A batalha que Deus tem com nós mesmos. Porque é muito difícil você querer obedecer. Quando você coloca uma coisa na sua cabeça, Deus tem que trabalhar muito na vida de uma pessoa. Então não é nem de um dia, nem de uma noite só que isso acontece. Às vezes são anos. Por que Deus demora tanto tempo usar uma pessoa para colocar algo na mão dela para ela fazer para a obra dele? Porque nós somos intratáveis, nós somos arrogantes, nós somos presunçosos, nós somos tudo que há de ruim nós somos. Não, mas eu não sou isso, não. Somos, irmãos. Nós somos. Não há um bom sequer. Né? Infelizmente, o sangue de Abão corre aqui.
nas nossas veias. Então, toda aquela desobediência reina em nós. O velho homem, ele está morto? Está. Mas se a gente demore, daqui a pouco ele volta a viver. E ele quer comandar a nossa vida. Você está pensando o quê? Eu era assim, assim. Aí o bicho ressuscita. Todos nós temos isso. Eu não sou assim, não. Somos assim. Somos assim. Por isso que Deus nos entende. Por isso Ele mandou o segundo Adão, né? Mandou Jesus. E hoje nós vivemos uma vida nele, em Jesus. Por isso que a Bíblia fala que toda inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Toda inclinação. Se você se inclinar, só se inclinar para a carne, você já se torna inimigo de Deus. Imagina se você for todo. Você já se tornou um inimigo mais atroz de Deus. Porque se você não se dispor a viver uma vida em santidade, a viver uma vida e negar-se o eu todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, não é hoje nem amanhã, é todos os dias, você não vence. Você não vai vencer. Porque a carne ela é forte. Há um jeito de vencer a carne, orando e jejuando. Quando você jejua, você mata a carne. E hoje muitos crentes não jejuam, mas sabem o que é isso. Quando você fala em jejum, não sabe se é remédio para dor de barriga ou se é remédio para dor de cabeça. Porque o povo perdeu essa essência. E o crente, ele tem que jejuar. O crente que jejua, ele é firme igual o prego na geleia. Não jejua, que não jejua. O crente que não jejua. Então o crente tem que jejuar. Porque se ele não jejuar, ele não vence. Ele vai querer resolver tudo na força do seu braço. É assim que ele vai querer fazer. Aí a gente vem para a casa do Senhor, aceita Jesus, o aceita como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí passa uma mulher bonita, daquela bem, parece que foi feita a pincel, né? Tudo no lugar, aquelas curvas, aquelas coisas maravilhosas. Aí o camarada está olhando aqui, daqui a pouco, né? Ei, ele. Cuidado, irmão. Cuidado. Toda inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Não se torne inimigo de Deus por causa de um olhar. Não se torne inimigo de Deus. Cuidado. Nós estamos na graça. Na graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não se detenha só nisso, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas superabundou também a consequência. Aí a fulana vem, toda trabalhada, toda montada. Aí o pobre do irmão está lá. Aí ela vem, aí pega... Irmão, aceita um folheto? Pelo amor de Deus, né, irmão? É igreja ou é o quê? É igreja ou é um cabaré? Isso aqui é igreja. 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 Aqui não é lugar disso. Aqui é lugar da gente conhecer o caminho que leva ao Senhor. O camarada já é fraco. E a Gesa? Não dá mole. Aí vai dar o que mesmo? Aí vai dar reunião de obreiro. Aí vai dar reunião naquela sala lá, ó. Aí vai dar isso. Por quê? Não ora. Não jejua. Veio do jeito que estava e continuou do jeito que estava. As portas da igreja abertas para todo tipo de gente. Venha do jeito que está, mas não é para permanecer, não. É para mudar. Tem que haver mudança. Tem que mudar. Tem que mudar. Está igual o camarada.
que toda vez que tirava a oferta, o olho dele já ia para a salva, ele não aguentava e ficava só olhando, doido por dinheiro, louco por dinheiro. Tem pessoas que são assim. Às vezes, um é fraco numa coisa, outro é fraco noutra. A minha deficiência necessariamente não é a sua. Às vezes você é forte nisso, eu já não sou. Já não sou forte nisso. Às vezes o camarada tem uma deficiência muito séria. Dá qualquer confusão, ele já quer resolver no braço. Então, se o crente não jejuar, se o crente não orar, ele está perdido. Ele está perdido. Vamos voltar aqui. Não, aí que a gente não termina nunca, né? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Semelhantes a rãs. Apocalipse 16, 13. Tem uma certa semelhança daquilo que foi visto na segunda praga do Egito, só que estas são 3 espíritos demoníacos. As rãs vivem tanto na terra como na água. Muitas vezes surgem das profundezas repentinamente. Elas são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis, que são os governantes, hoje os presidentes, né, dos países, os reis e as rainhas, porque tem países aí, né, de todo o mundo, para os congregar para a batalha contra o Deus Todo-Poderoso. Aí vai vir, quando esses 3 demônios sair da boca dessas 2 bestas, né? Aí vai vir. Todos os países inimigos de Israel vão atender esse chamado e começarão a marchar para a Terra Santa, para os destruir. Eles vão atender prontamente. Hoje nós vemos os Estados Unidos. Antigamente os Estados Unidos protegiam mais Israel. Hoje parece que está havendo um distanciamento dos Estados Unidos e Israel. Ele já não está mais protegendo tanto. Aí a gente vê, nesse tipo de coisa, já um trabalhar, um mover satânico referente a isso. Né? Porque Israel é uma nação que habita só. Como eles rejeitaram o Senhor, eles mesmos proferiram a maldição sobre a vida deles, que caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos descendentes o sangue deste inocente. E assim foi, né? E assim foi. Se cumpriu e vai se cumprir essa maldição na vida deles, né? Então, quando esses 3 demônios aqui se levantarem, não é por nada não, mas se vamos supor que fosse, se fosse alguns anos aí, se fosse o Lula que estivesse governando o Brasil seria um dos países que iria marchar para destruir Israel. Porque contra Israel. E ai dos países que forem contra essa nação. Serão pisados no grande lagar da ira de Deus. Né? As nações virão tanto da água como da terra, né? Dos continentes. A 7ª taça. É o maior terremoto da história da humanidade, seguido de uma chuva de pedras. É o último dos julgamentos. O santuário exclama: está feito. O 7º anjo derrama sua taça no ar. E sai grande voz do templo do trono dizendo: está feito. A última taça derramada no ar. Satanás e as hostes espirituais da maldade foram abaladas, pois foi atingida sua antiga morada, pois conforme Efésios 2:2, Satanás é o príncipe das potestades do ar. Eu já tinha falado sobre isso aqui nos estudos anteriores. Quando ele foi expulso do céu, ele passou a habitar as potestades do ar. Nesse momento aqui, sobre essa 7ª taça, quando fere o ar, fere principalmente a morada dele. Aí ele é expulso. Quando a gente estudou aqui sobre a mulher vestida de sol, Apocalipse 12, falou sobre o dragão que foi lançado e ele foi perseguir a mulher. Nós falamos sobre isso. É nessa hora aqui, ó. Nessa hora, sobre essa 7ª taça. Porque tudo há um entrelaçamento. Né? É nesse momento que aí ele foi, a sua morada foi abalada, aí ele é lançado na terra. Aí ele começa a perseguir a mulher, que é Israel. Por isso, esses 3 demônios começam a fazer esse movimento mundial
para que as nações venham. No versículo 18 e 19 diz assim: e houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. A grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A grande cidade, mesmo tratasse de Jerusalém, cercada pelos exércitos do Oriente e pelos reis e seus exércitos. Com o grande terremoto, a cidade se dividirá em 3 partes. Não se trata de Babilônia, cidade profética que é Roma, pois no decorrer do versículo, vemos que João cita as cidades das nações. Aí, quando ele fala aqui sobre as cidades das nações, e a grande cidade fendeu-se e as cidades das nações caíram. Aqui é Jerusalém, aqui Roma e outras cidades, né? Que são as capitais dos países dos reis da terra. Em seguida cita a grande Babilônia, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Há uma clara distinção feita pelo apóstolo. Quando a gente lê, a gente pensa que é Roma, né? Porque eles não estão governando de lá, né? A trindade satânica não vai formar um quartel-general lá. E quando a gente vê que a grande cidade fez em 3 partes, a gente pensa que é Roma, mas não é. É Jerusalém. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, no versículo 21, né? Pedras no peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Além do terremoto, começou a cair pedras de 34 quilos. Você imagina pedras de gelo caindo do céu sobre a cabeça dos que aqui estão. O negócio vai ser muito feio, né? Muito feio. E aí mesmo assim os homens continuarão a blasfemar de Deus, não reconhecendo o seu senhorio. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Está voltando ao caos de Gênesis, né? Gog e seus aliados. Aí aqui fala sobre as nações que se unirão para marchar, além dos países asiáticos, né? Confederação do Norte, que a Bíblia cita como Gog e Magog, né? Que são 2 multidões de Gog e Magog. Essa é Ezequiel 38 e 6, que cita esses países aqui, que serão destruídos nas montanhas de Israel, e depois, lá no milênio, fala de outro Gog e Magog. Não confundir esses 2 Gog e Magog. Esse aqui são as nações que se unirão. E Gog e Magog, no final do milênio, é uma multidão de salvos que já vivia no milênio, que assim que Satanás é solto, vai atrás dele e se torna uma grande multidão, como Gog e Magog. Muitas vezes, quando a gente vai ler assim muito apressadamente, a gente pensa que são a mesma coisa. Não são, tá? Confederação do Norte, Rússia, Irã, Alemanha, certos países árabes, Puti, Etiópia e alguns países asiáticos conhecidos como Togarma, que fala em Ezequiel 38. Deus destrói nas montanhas de Israel. Reis do Sul, Egito, a besta destrói com seus exércitos. Reis do Leste, União das Nações da Ásia, será destruída por Cristo, junto com os exércitos da besta, no derramar da 6ª taça. Nesta aliança de poderes, a Confederação do Norte e Reis do Sul resistirão contra Israel e contra o domínio mundial da besta à frente do Império Romano. São inimigos tanto de Israel quanto da besta, porque elas estão em aliança. Então, como Israel está em aliança, porque ela não faz uma aliança por 3 anos e meio, aí quando vem essas nações, aí elas declaram guerra, tanto para Israel quanto para a besta, que estão em aliança. Isso já é um propósito de Deus para fazer com que eles mesmos se matem, para quando ele vier ficar pouca coisa. Pouca coisa assim, tipo assim, pisar no lagar assim, só encher a Palestina de sangue assim, que o sangue vai até o freio dos cavalos. Pouca coisa tipo assim. Zacarias 14:12 diz assim: e essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Ele pega na mão aqui, e pega aqui uma espada e mata o irmão. Ou pega uma arma e dá um tiro na cabeça dele.
Então, eles vão lutar um contra os outros, mas vai sobrar tanta gente ainda, para que quando o Senhor vier julgá-los, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, que vai ser um morticínio terrível. Você imagina, todas as nações, não vai nem caber, todas as nações do mundo marchando, apesar de já ter morrido mais da metade nessa hora aqui, mais da metade da população mundial, mas a população mundial tem gente demais, gente. Mesmo os que sobraram, quando forem marchar, Israel é pequenininho. Israel é do tamanho Sergipe, do tamanho de Sergipe, desse tamanhozinho. É tão pequeno. E Satanás é tão covarde que chama todas as nações para destruir Israel. Ora do céu. E lá não vai caber. Vai ficar, quando já tem um bocado morrendo, lá já vem um bocado marchando. Né? Sofonias 3,8 diz assim: portanto, esperai, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reis, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Este é o cumprimento da profecia da estátua sonhada por Nabucodonosor, em que uma pedra foi cortada sem mão e despedaçou os reinos deste mundo, representado na estátua, multidões e multidões, no vale da decisão. E essa pedra fez um grande monte, enchendo também. Isso aqui, eu nem vou falar sobre essa parte aqui, que quando fala que a pedra fez um grande monte, encheu toda a terra, já está falando sobre o reino milenar. Não vou misturar as estações agora, não, a gente fica doido.